Sejam muito bem-vindos, você que está aí lavando louça e com o computador, o celular ligado assistindo essa palestra, você que está em casa, você que está no escritório, você que está no quarto, você que está na Smart TV assistindo essa palestra. Meu nome é Everton Lima, eu sou professor do Núcleo de Pós-Graduação do Senac, também sou empreendedor, sou comediante stand-up, sou ator e hoje eu estou aqui muito honrado com esse convite do Flipostos e também do Senac para falar um pouquinho sobre literatura, sobre leitura, sobre quarentena, sobre pandemia, sobre todos esses assuntos que construíram o nosso 2020, né? Nessa Flipostos tão especial, né? São 15 anos de evento e esse ano a gente está fazendo remoto, a gente está fazendo de casa, porque o mundo mudou, tá uma loucura e a gente teve que se adaptar. E por falar em loucura e adaptação, eu lembro do Evertinho, lá em 2019, dezembro de 2019, dia 31 de dezembro, todo feliz, né? Pensando, 2020 vai ser um ano melhor. 2020 vai ser o meu ano. 2019 foi difícil. 2019 foi só tragédia. Cruzeiro foi rebaixado, saiu no Fantástico. Vamos torcer, 2020 vai ser uma loucura, só notícia boa. E aí veio 2020, enchente, alagamento, não podia mais beber em Belo Horizonte, a cerveja estava com bactéria. Aí chegou março, a gente se trancou em casa e de repente eu me vi 10 meses trancado em casa, vivendo de ansiedade, agonia, notícias e tudo mais. E aí eu não sei vocês, mas eu em determinado momento comecei a perceber que eu estava ficando louco, que eu já não tinha hora para dormir. Às vezes eu dormia tarde e acordava tarde, às vezes eu dormia tarde e acordava cedo, às vezes eu dormia cedo e acordava cedo, às vezes eu não dormia, ficava 24 horas acordado, ansioso, aflito, porque a gente abria as redes sociais, só notícia ruim, a gente ligava a televisão, só notícia ruim, a gente não sabia quando é que a gente poderia sair de casa, a gente não sabia o que estava acontecendo no mundo, a gente não sabia o impacto dessa doença no mundo. E aí foi a hora que a gente começou, eu principalmente comecei a ficar muito ansioso, comia demais, ficava horas fazendo prato de comida, fazendo uma receita nova, engordei 10 quilos, não conseguia dormir, não estava fazendo atividade física, estava muito ansioso. Eu falei, não, peraí, vamos lá, vamos assumir as rédeas dessa vida aí, vamos ter controle nessa pandemia, nessa quarentena. Nesse momento, quando eu virei a chave, que eu acho que foi lá para março, eu comecei a procurar coisas que eu gostava de fazer, que eu não estava fazendo por causa da pandemia e por causa daquele nível de ansiedade que eu estava. E uma delas foi assistir alguns filmes que eu já tinha visto e que me deixavam muito bem. Entre eles, um filme que eu gosto muito, que é um dos meus filmes prediletos, que é o filme Na Natureza Selvagem. Eu não sei se vocês já viram esse filme, mas esse filme é fantástico. E depois que eu acabei de ver o filme, eu pensei, cara, tá aí, eu tenho um livro aqui em casa, eu já li esse livro, eu gosto muito dele, eu vou ler esse livro. Aí eu peguei o livro, Na Natureza Selvagem. Eu digo que foi o primeiro livro que eu li na quarentena, lá em março, abril, não sei. Eu peguei o livro para ler e eu queria dividir com vocês esse livro porque ele é muito legal, né? Ele é a história real do Christopher McCandless, que é um jovem de 23 anos, de classe média, que no início da década passada, da década retrasada, né? No início dos anos 90, ali 92, 93, ele terminou a faculdade dele, largou tudo, doou todo o dinheiro que tinha e foi viajar pelos Estados Unidos com destino ao Alasca. Ele tinha um sonho de viver ali no Alasca, afastado dos seres humanos, conectados à natureza. Ele até cita no livro, né? Não que eu ame menos o homem, mas eu amo mais a natureza. E essa história é uma história muito impressionante porque é uma história real. O Christopher McCandless realmente existiu. Ele realmente largou a sua família, largou seus confortos, largou tudo que ele tinha de coisa física, né, de bens materiais, e foi viajar pelos Estados Unidos. E o mais trágico dessa história, e eu posso falar porque já está no começo do livro, é que no fim ele acaba morrendo sozinho no Alasca, né? Ele fica preso num ônibus e em determinado momento ele já não tem mais, não consegue mais caçar, não consegue mais comida, ele vai viver das coisas que ele coleta, das plantas que ele coleta, e aí ele come uma fruta que é venenosa e ele fica muito fraco e acaba morrendo por inanição. Mas o livro não é sobre isso, né? O livro não é sobre a morte dele, mas é sobre a jornada dele, é sobre as pessoas que ele conheceu, sobre as conversas que ele teve, as experiências que ele teve, sobre a visão dele de mundo. E eu acho muito interessante porque eu acredito muito nisso, né? Eu acho que não é sobre o destino, não é sobre o objetivo, é sobre a trajetória, é sobre a jornada, né? Eventualmente todos nós vamos morrer,
Um dia eu não estarei mais aqui, um dia você não estará mais aqui, mas o fato é, o que a gente vai fazer até lá? Né? Quais são as estradas que nós vamos pegar? Quais são as pessoas que nós vamos conhecer? Quais são as conversas que nós teremos? Será que ao final disso, quando a gente chegar nesse fatídico fim, onde todo mundo vai morrer, a gente vai ter orgulho da nossa história, orgulho da nossa trajetória, orgulho do caminho que nós fizemos? E eu acho que o livro fala muito sobre isso, sobre o percurso, sobre nossa trajetória, sobre a nossa jornada, sobre o caminho que nós seguimos. E o livro ainda é muito interessante, ele foi escrito pelo Jon Krakauer, que é um jornalista que cobre eventos esportivos, foi o cara que subiu o Everest, escreveu sobre o Everest. E o Jon, ele refez todo o caminho que o Christopher McCandless fez e conversou com as pessoas que o Christopher McCandless conversou com os familiares. Ele percebeu que o Christopher, por mais que ele fosse um cara muito entusiasta, ele também tinha uma certa inocência nesse sonho dele. Ele não tinha um preparo suficiente para ir para o Alasca, para ficar no Alasca. A gente descobriu, através do livro, que existia um camping 10 quilômetros abaixo do ônibus onde o Christopher estava, então ele poderia talvez recorrer à ajuda. Tinha uma ponte que ele poderia atravessar o rio Alasca, no qual ele ficou preso, ilhado. Então, o livro é muito interessante nesse sentido, porque a gente não só entende a motivação do personagem, né, do Christopher, que se autodenomina Alex Supertramp ou Alex Supermendigo. Ele se dá, né, esse nome, mas o livro conta também um pouquinho de quem foram as pessoas que passaram na vida dele, o impacto que ele deixou na vida dessas pessoas, o impacto que ele deixou na família, né? A família sofreu muito com essa escolha do Chris de sair pelos Estados Unidos e ele rompeu completamente com a família. A gente percebe no livro, tanto no livro quanto no filme, que ele tem uma relação meio difícil com a família. Aconteceram algumas coisas na infância dele que deixou ele bastante afastado da família. E no momento que ele rompe com a família e vai seguir esse caminho, vai seguir essa trajetória, a família sofre muito. A família fica muito triste, principalmente a mãe, né? O tempo todo tentando achar o filho, buscando o filho. E quando ela encontra o filho, ele já está morto do outro lado do país, num ônibus, completamente afastado da sociedade. Então, é um livro muito bonito, é uma leitura interessante. O Jon, ele consegue desenhar muito bem o caminho pelo qual o Christopher passou. O filme também é maravilhoso, o filme foi dirigido pelo Sean Penn e tem uma trilha sonora incrível. Então, eu indico demais para vocês vocês querem ter uma experiência diferente, querem entender a vida na estrada, querem ter uma outra percepção de mundo, vale muito a pena ler Na Natureza Selvagem, vale muito a pena assistir o filme. E uma coisa curiosa também é que o Chris, ele sempre andava com vários livros, né? Ele era uma biblioteca ambulante, ele gostava de ler Tolstói, Jack London, e nos livros, enquanto ele lia, ele ia escrevendo observações, escrevendo reflexões e tudo mais. E aí, quando encontraram ele, encontraram os livros também, e as coisas que ele escreveu acabou vindo parar no livro do Jon Krakauer, e é muito interessante porque a última frase que ele deixa é muito marcante, que quando ele está sozinho lá no ônibus, no Fairbanks, que é um ônibus que inclusive ficou muito famoso, o governo local, né, a prefeitura local, teve que tirar o ônibus de onde ele ficava porque estava tendo muito turismo, muitos viajantes estavam indo para lá, andarilhos estavam indo para lá, inspirados pelo Christopher McCandless, e as pessoas estavam ficando meio perdidas, correndo risco de vida, então a prefeitura tirou o ônibus de lá, levou para o museu. E quando encontraram o Chris dentro do ônibus e as escrituras dele, tem uma frase que ficou muito marcante, tanto no livro quanto no filme, que ele fala que a felicidade só é real quando compartilhada. Então, se eu não tenho ninguém para dividir uma felicidade, ela não é real. E isso é uma reflexão que ele fez nos últimos dias dele, sozinho, no Alasca. Ele queria tanto ir para lá, tanto ficar sozinho, e quando ele chegou lá, ele percebeu que ele precisava de gente, ele queria compartilhar aquilo com mais pessoas. Então, uma reflexão, né? Em tempos de pandemia, onde está cada um de casa, cada um no seu canto, a gente percebe o quanto faz falta o outro, o quanto a gente queria estar junto e quanto realmente a felicidade só é real quando compartilhada. Então, essa é a minha primeira dica de livro para esse nosso encontro, esse bate-papo, Na Natureza Selvagem. Uma leitura simples, são 190 páginas, mas é um livro muito interessante, tem vários registros históricos, tem boas entrevistas e conta a história de um cara real,
um cara que existiu, que abriu mão das coisas para viver uma aventura e o preço que ele pagou por isso. Aí, antes que você fale, pô, Everton, mas você já contou o livro todo, você já entregou o final do livro, eu preciso dizer o seguinte, a coisa da morte do Christopher McCandless, ela tá no início do livro, quase que no prefácio aqui. O Jon Krakauer, que é o escritor, ele já abre dizendo que ele foi convidado para fazer a matéria sobre esse cara que morreu no ônibus tal. E como eu disse, não é sobre o objetivo, né? Não é sobre o destino, não é sobre o final da história, mas é sobre a jornada. E vale muito a pena a leitura, mesmo você sabendo que ele morreu, mesmo você sabendo que ele abriu mão das coisas que ele tinha para viajar pelos Estados Unidos, porque tanto o livro quanto o filme é sobre as pessoas que ele conhece, as coisas que ele fala, as coisas que ele escuta, as histórias que ele vive. E tem muita história interessante aqui, tem muitas conexões. Quando eu li pela primeira vez, eu tinha 20 anos, eu tinha quase a mesma idade do personagem, eu queria viajar pelo Brasil a pé, como andarilho. Eu ainda não realizei esse sonho, eu não saí por aí viajando a pé, mesmo porque eu acho que eu tenho que me preparar mais, mas é um livro muito inspirador. Então, se você gosta de viagem, se você gosta da natureza, se você gosta de boas histórias, se você tem um estilo de vida desapegado das coisas materiais, você vai gostar muito dessa leitura, muito dessa história e muito do mito que o Christopher McCandless se transformou. Se você entrar nas redes sociais, você vai ver várias coisas da natureza selvagem, do ônibus Fairbanks e da vida dele. Então, por mais que a gente saiba qual o fim do personagem, a trajetória dele é muito rica, vale muito a pena, você vai gostar bastante. Esse foi o primeiro livro que eu li na pandemia e foi legal porque me resgatou a vontade de ler. Eu estava lendo muito pouco, eu confesso, né? Principalmente livro. Eu lia muita coisa de internet, matéria, blog, mas livro eu não lia fazia bastante tempo. Então esse foi o primeiro livro que eu li, me diverti, chorei, me emocionei. O final realmente é um final trágico, mas que faz a gente pensar um pouco na nossa vida. E aí, quando eu acabei de ler esse livro, eu pensei, pô, tá aí, eu vou ler mais livros. Que livro que eu posso ler agora? E aí, como eu estava naquela dobradinha de ler livros que já foram filmes, ou filmes que foram livros, eu fui para o meu próximo livro, que é um filme que eu gosto muito, que eu tenho em casa também, que é o Alta Fidelidade, do Nick York. Essa história é uma história muito legal. Esse livro é de 1995, vou mostrar a capa aqui de novo para vocês. É um livro de 1995, virou filme em 2000 com o John Cusack, o Jack Black, o Tim Robbins e tudo mais. E a história, basicamente, é do nosso protagonista, o Robbie, que ele tomou um pé na bunda da namorada. Ele tem 30 e poucos anos, é um cara que está ali estagnado na vida, tem uma loja de discos, cheio de discos eruditas, cheio de bandas de rock que ninguém conhece. Essa loja ele trabalha com mais 2 amigos e a vida dele era essa, era a loja de discos e a namorada. E quando ele toma o pé na bunda, ele começa a refletir sobre as escolhas que ele fez, sobre a trajetória dele e sobre as namoradas e as rejeições que ele sofreu. Então ele elege o top 5 das 5 namoradas que terminaram com ele. E o livro é muito divertido, porque ele começa a revisitar essas namoradas, contar as histórias, contar a história de escola, contar como a namorada mandou ele embora, o que aconteceu. E ao mesmo tempo, enquanto ele conta essa história, ele tenta entender o que deu errado no relacionamento dele atual, o que ele pode fazer para recuperar essa garota. E ele descobre que essa garota está saindo com outro cara. E aí você vê um homem completamente exposto, fragilizado, tentando recuperar sua namorada, olhando para as namoradas que ele teve, falando sobre música, sobre rock and roll. Ele fala sobre os Beatles, sobre os Stones, Led Zeppelin, Elton John, Elvis Costello. E é uma narrativa muito engraçada, porque ele faz muita piada com os sentimentos dele. Ele sabe rir daquilo que ele está passando. Então, é um livro muito engraçado, é uma leitura fácil, é um livro também curto, ele tem Não, peraí, eu estou errando as páginas todas. Ele tem 255 páginas, mas as letras são grandes, então você lê rápido e eu tenho certeza que você vai dar risada, você vai se divertir. Tem várias passagens muito boas. Ele faz uma análise que eu gosto muito, será que eu sofro por amor porque eu escutei muita música romântica? Ou será que eu escuto muita música romântica porque eu sofri muito por amor? Né? Na verdade, ele fala em música pop. Então, existem aqui várias passagens muito curiosas. Tem um momento em que ele fala que quando ele começou a morar com a mulher, ele não sabia que a rotina de um homem casado era encontrar calcinha de algodão no banheiro. Então, é uma coisa muito engraçada também. Ele fala que ele não sabia
se ele podia confiar em pessoas que tinham gostos musicais duvidosos. Então, ele conta que a namorada dele levou para conhecer um casal, ele adorou o casal, bateu papo, deu risada e tudo mais. E no final do jantar, ele olha para a estante do casal e vê que tem uma série de discos do Backstreet Boys. E aí toda aquela construção que ele fez daquele casal começa a ser questionada. Será que eu devo confiar nesses caras porque eles gostam do Backstreet Boys? Vale a pena confiar em gente assim? Será que gente que tem um gosto musical tão ruim são pessoas boas? Então é muito engraçado, tem várias passagens muito boas. O filme também eu gosto muito, do Alta Fidelidade. Como eu falei, tem o John Cusack, tem o Jack Black. O Jack Black tá incrível no filme. E é um livro que ele fala também um pouco sobre rito de passagem, né? Para mim, que sou homem, chega um momento na vida do homem que ele tem que romper com as coisas que ele queria, com os objetivos dele, até com algumas amizades, para ele poder crescer, amadurecer, estabelecer relações que vão ser duradouras. E o livro é um pouco sobre isso, é sobre o Robin Fleming, percebendo que ele não pode mais continuar a vida dele sendo um dono de loja de disco que fica o tempo todo discutindo os discos que são bons e fazendo listas de músicas para acordar uma segunda-feira. Ele precisa amadurecer, ele precisa se abrir para o novo, ele precisa conhecer outras pessoas e ele precisa valorizar quem está do lado dele. Então eu indico demais Alta Fidelidade, do Nick Hornby. Esse escritor tem vários livros famosos assim que são de leituras fáceis e muito engraçadas. Um outro livro também dele que é muito bom é Um Grande Garoto, que é uma coisa meio assim também, crise do homem ali de 30 e poucos anos, tentando entender qual que é o papel dele na sociedade, conhecendo pessoas e se relacionando com elas. E esse foi o segundo livro que eu li na quarentena. Eu já tinha lido esses dois livros, o Na Natureza Selvagem e o Alta Fidelidade. E enquanto Na Natureza Selvagem a gente se emociona muito e chora com a história do Chris e tudo mais, o Alta Fidelidade é um livro para você rir, para você se divertir. É um livro que você senta assim, em 2 dias você acaba ele, porque ele é muito fluido, a conversa é muito coloquial. É um texto que poderia ser eu e um colega meu conversando na rua, e vale muito a pena. E aí quando eu acabei esse, eu falei, pô, eu tô num ritmo de leitura bom, eu não quero parar, eu vou continuar lendo. O que eu posso ler agora? E aí, eu já não queria mais ler um livro que eu já tivesse lido. Eu queria ler uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa que eu não conhecesse. Queria expandir um pouco o meu repertório. E tinham 2 livros e tinha um autor que eu sempre tive muito interesse em ler. Qualquer drogaria que eu fosse em Belo Horizonte, grande, tinha o livro do cara lá. Mas eu nunca parei para ler, eu nunca parei para entender um pouco a história, até que na pandemia eu decidi dar uma lida. E aí, eu comprei 2 livros do George Orwell. E eu vou começar primeiro pelo Revolução dos Bichos, que eu acho que é um excelente livro de entrada. Esses 2 livros são extremamente políticos e estão diretamente ligados aos valores e crenças do George Orwell e a percepção de mundo que ele tinha. Mas vamos falar primeiro do Revolução dos Bichos. Esse livro é uma fábula e conta a história dos bichos da granja, os bichos de uma granja na Inglaterra, no Reino Unido. E basicamente é o seguinte: o porco ancião, que está ali no leito de morte, ele reúne todos os bichos da fazenda e fala que ele teve um sonho, que eram os bichos trabalhando para os bichos e os bichos cooperando para que a fazenda vivesse em prol dos bichos. Basicamente, ele defendia o sonho do socialismo, somos todos iguais, devemos nos tratar como iguais e se todo mundo trabalhar, teremos uma vida próspera. E aí ele morre, mas essa mensagem fica no ar. E assim que ele morre, um grupo de porcos lidera os animais numa revolução para que os bichos tomem a fazenda. Os animais conseguem expulsar o dono da fazenda e, de repente, a granja do solar se torna a granja dos bichos. E os valores dessa revolução começam a surgir, Eles começam a surgir as premissas e os ideais dos bichos para poder conduzir e chefiar essa fazenda. E aí é muito legal que surgem os 7 mandamentos. E eu vou ler aqui agora porque isso é muito importante para o livro, tá? Primeiro mandamento: qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimiga. Não preciso nem explicar, Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimiga. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Nenhum animal usará roupa. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. Então, esses 7 mandamentos são os pilares para a revolução.
E a partir do momento em que a revolução começa, a gente percebe que vai se construindo uma hierarquia animal. Os porcos se tornam os líderes da revolução, os cachorros se tornam as forças armadas, os militares da revolução, os cavalos e os demais animais se tornam os operários, a mão de obra da revolução, as ovelhas se tornam ovelhas, né? Saem por aí repetindo e replicando tudo aquilo que os porcos diziam. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai percebendo que os porcos cada vez mais se comportam como seres humanos. E uma vez que eles têm o poder na mão, eles começam a se tornar autoritários e começam a distorcer a percepção dos valores que eles mesmos criaram. Então, o mandamento, por exemplo, 4, nenhum animal dormirá em cama. Certo dia, né, os animais chegam na granja, né, no rancho, e percebem que o mandamento mudou. Nenhum animal dormirá em cama com lençóis. Por quê? Os porcos tiraram os lençóis e começaram a dormir em cama. Então eles vão distorcendo os mandamentos e eles vão mudando os valores daquela revolução de acordo com a conveniência deles. E os demais animais, vão percebendo que eles se tornam escravos de um novo tirano, de um novo regime autoritário. Se uma vez eles eram liderados pelos homens, agora eles são liderados pelos porcos, que acabam se tornando homens. E vale muito a pena a leitura, é uma leitura super simples, dá até para criança ler. Em alguns momentos é engraçado, é fácil você construir esse cenário, visualizar esse cenário, porque todo mundo já viu um pouco, um cavalo, uma ovelha, e à medida que a história vai se construindo, você vai se perguntando, meu Deus, onde isso vai parar? Né? Que fim isso vai levar? Essa fábula, ela, por mais infantil que pareça, ela é um retrato da revolução comunista da União Soviética. Né? Aqui, o autor, George Orwell, está falando diretamente de Stalin e de como Stalin vendeu um discurso de construiria uma União Soviética melhor, mais unida, mais favorável aos seus cidadãos. E uma vez que ele chegou ao poder, o regime totalitário que assumiu, a postura totalitária que assumiu, e como, enquanto ele tomava champanhe e comia caviar, a população passava fome e vivia de sobras. Então tudo isso pode ser visto nesse livro. E o mais curioso desse livro é que o George Orwell, sem querer, acabou criando um documento que depois os Estados Unidos usou como se fosse uma cartilha contra o comunismo, né? Os Estados Unidos e a CIA distribuiu esse livro para o mundo, inclusive criou uma animação, um desenho animado para defender a luta contra o comunismo, né? O comunista, ele é o nosso inimigo e esse livro é a prova máxima disso. E o George Orwell ficou muito desgostoso disso, porque o George Orwell era um cara socialista, né? Ele acreditava no trabalho coletivo, ele acreditava na massa, mas ele não se identificava com o comunismo da União Soviética. E o mais curioso também é que, embora os Estados Unidos tenham usado isso durante anos para combater o comunismo, quando o livro foi lançado, ele não permitiu que o livro fosse publicado nos Estados Unidos, porque naquele momento o governo americano era aliado da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Então, enquanto eles eram parceiros, o livro era proibido. Uma vez que a guerra acabou e que tivemos a Guerra Fria, né, o mundo se dividiu em dois grandes blocos, o governo começou a defender a impressão desse livro e a distribuição dele do mundo para combater o comunismo. Então, é um livro ali de 1993, 1992, uma fábula muito interessante, boa de ler, é um texto super simples, você consegue ler numa noite só, dependendo da sua empolgação, e é uma crítica muito interessante à tirania dos governos, né? A gente vê aí pela história da humanidade vários governos que se mostraram como solução e uma vez que assumiram o poder, se mostraram tão tirano quanto o governo anterior. E essa leitura mostra muito isso, né? Como os porcos assumiram o poder e a tirania que surgiu daquela liderança. Então indico a vocês Revolução dos Bichos, leitura simples, fácil, um livro extremamente importante para a história da humanidade, principalmente hoje, onde o mundo está muito polarizado e a cada dia surge um novo líder dizendo que vai mudar a história do mundo. Então, eu comecei a minha pandemia, né, as minhas leituras de pandemia com uma história real, depois eu fui dar risada lá com Alta Fidelidade, cheguei no George Orwell, que eu sempre quis ler, e aí comecei a refletir o meu papel dentro de uma sociedade e as instituições políticas. E aí, do Revolução dos Bichos, eu fui direto para 1984. E aí, se aqui nós temos uma leitura fácil,
uma fábula. Aqui a gente tem uma leitura pesada, uma leitura difícil, densa, mas que deixa você preso o tempo todo, querendo saber o que vai acontecer e que é extremamente importante para os tempos atuais e que foi escrita em 1948, prevendo que o futuro em 1984 seria, assim, né, uma realidade, uma possível realidade. E quando chegamos em 2020, percebemos que muita coisa do que ele disse aqui está sendo aplicada hoje. Mas vamos por partes. Qual que é a história do livro, né? O livro acompanha o personagem principal, o Winston Smith, que é um cara que trabalha para o partido que domina aquela região. O mundo se dividiu, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu em 3 grandes regiões: a Oceania, a Letásia e a Eurásia. E a Oceania é liderado pelo partido do Grande Irmão, o Big Brother. Inclusive, o Big Brother surgiu desse livro, né? A ideia do programa onde o cara está de olho nas pessoas o tempo todo, o Grande Irmão está de olho nas pessoas o tempo todo, surgiu desse livro. Aqui nós temos a figura do Big Brother, o Grande Irmão, que vigia as pessoas o tempo todo dentro dessa realidade. Então tivemos a Segunda Guerra Mundial, o planeta se dividiu em 3 grandes potências e essas potências ficam guerreando entre si. E aí a gente percebe no livro que a guerra é importante para a manutenção do poder e também para manter as pessoas ocupadas. Então, o livro deixa claro que em nenhum momento os líderes querem que a guerra termine. Pelo contrário, eles querem estimular a guerra, a cultura de guerra e a noticiar a guerra. Porque quando a gente tem um inimigo, a gente consegue unir a nação em um único propósito. Esse é um primeiro insight que eu tirei do livro. E aí o país se dividiu, o Winston, ele trabalha para o governo, e aí existem 3 grupos de pessoas, né? Tem os membros internos do partido, que são os privilegiados, que aqui seriam os porcos, né? São aquelas pessoas que colhem os frutos de tudo, que comem bem, que tomam vinho, que tomam café com açúcar, comem chocolate. Você tem os membros do partido externo, que são as pessoas que trabalham para o partido, mas não têm acesso às regalias e que são monitoradas 24 horas por dia. E você tem a prole, os proletariados, que representam 85% das pessoas, que para o partido não faz diferença. Mantenham essas pessoas ocupadas e tudo vai funcionar. E aí, o Winston, ele faz parte dos membros externos, né? Ele trabalha para o partido, mas ele não está no alto escalão. Ele trabalha no Ministério da Verdade, que é um ministério que muda a história da humanidade de acordo com a conveniência do partido. Então, se uma hora a Oceania, que é a nação que eles fazem parte, estar em guerra com a Letásia e muda a guerra para a Eurásia, o nosso personagem, o Winston, ele tem que mudar os fatos históricos nos jornais para que todas as pessoas se convençam de que a Oceania esteve em guerra o tempo todo com a Eurásia. Então, é um partido que vai mudando a história, porque, de acordo com eles, quem domina o passado, domina o futuro. E quem domina o presente, domina o passado. Então, o livro, ele brinca com isso e ele mostra que o nosso personagem principal, em determinado momento, começa a romper com isso, né? É proibido escrever, ele arruma um papel e um lápis e começa a fazer anotações escondidas, né? Tem um canto da casa dele, específico, que ele consegue se esconder e escrever. E ele escreve que, a partir daquele momento, a qualquer momento, ele pode morrer, porque ele já rompeu com as regras e com as leis do partido. Então, é um futuro distópico, onde as pessoas estão sendo monitoradas o tempo todo, 24 horas por dia, e a gente acompanha esse personagem, o Winston, tendo que viver nesse mundo, tendo que trabalhar nesse Ministério da Verdade, tendo que ser observado e controlado o tempo todo, e as escolhas que ele faz e o futuro que vai o seguir. Esse livro é um livro muito importante, é considerado por muitos o livro mais importante do último século, porque ele conseguiu prever muitas coisas, ele conseguiu entender comportamentos de guerra, ele conseguiu entender comportamentos políticos, ele conseguiu entender por que certos líderes criam narrativas. E a gente olhando hoje, por exemplo, a teletela é um dispositivo, é tipo isso aqui, ó. A teletela é um dispositivo que todo cidadão, membro do partido, tanto interno quanto externo, tem na sua casa. E essa teletela fica transmitindo o tempo todo as mensagens do partido
e ao mesmo tempo fica vigiando as pessoas. E através dessa vigilância e desse monitoramento 24 horas por dia, o partido sabe quem é que está se articulando, quem é que está se alinhando para poder mostrar qualquer resistência. E hoje, se a gente for analisar, a gente está o tempo todo sendo monitorado pelas nossas redes sociais, pelo Google, pelo Facebook, pelo Instagram. O Google sabe que horas eu acordei, o Google sabe o caminho que eu fiz para chegar até aqui, o Google sabe que eu estou aqui. O Instagram, o Facebook sabe das coisas que eu gosto, sabe com quem eu converso, a maneira como eu converso. Então, existem várias coisas no livro que a gente pode perceber hoje. Uma outra coisa muito importante do livro que me faz questionar muito e que me deixou muito reflexivo quando eu li foi a questão da narrativa, né? O tempo todo o partido mudava a narrativa para poder se perpetuar no poder. O tempo todo o partido criava um inimigo para poder se perpetuar no poder. Existe aqui no livro o 2 minutos de ódio, que é um evento onde as pessoas param durante 2 minutos diante de um telão ou de uma imagem para poder criticar e para poder xingar o inimigo do partido, o Goldenstein. É uma figura que o partido apresenta como representante de tudo aquilo que o partido não acredita, né? Então, ele é um sabotador, ele é um guerrilheiro, ele é alguém que quer derrubar o partido e uma vez por semana as pessoas param 2 minutos para xingar essa pessoa, para extravasar todo o ódio. E aí, quando a gente vai para as redes sociais, a gente percebe como certas lideranças políticas instigam na gente o ódio àquilo que é opositor, né? O quanto a gente odeia aquele que não pensa igual a gente. O quanto a gente odeia certo candidato político, seja de direita ou seja de esquerda. E isso o George Orwell ele faz muito bem. Ele brinca aqui com movimentos de direita e movimentos de esquerda e como essas técnicas podem ser usadas por ambos os lados para se perpetuar no poder, para apontar um inimigo e se apresentar como solução. Existem muitas coisas do livro que vale a pena ser dito. Como eu disse, é um futuro distópico. Agora, pra gente, é um passado, né? Mas quando ele foi escrito, ele era um futuro distópico. Então, era um planeta que foi bombardeado por bombas nucleares. Como eu disse, se dividiu em 3 nações. E o Winston, ele passa o tempo todo tomando um gin muito ruim, comendo o que sobra para ele e distorcendo a realidade de acordo com o partido. E aí, em determinado momento, alguma coisa acontece na vida dele e vocês terão que ler para saber. Como eu disse, é uma leitura tensa, é uma leitura que você fica preso o tempo todo querendo saber o que vai acontecer. A cada nova pessoa que ele conhece, você fica se questionando, será que essa pessoa é confiável? Será que essa pessoa vai trair ele? Isso é uma coisa que o partido faz muito bem, ele coloca todo mundo monitorando todo mundo. E é uma coisa que a gente viu na vida real, assim, a Alemanha Oriental fez isso, a Rússia, né, a União Soviética de Stalin fez isso, e o livro retrata isso muito bem. Uma leitura extremamente importante, uma leitura muito boa e que vai gerar muitas identificações e vai fazer com que você perceba vários momentos da nossa história atual. 1984, Revolução dos Bichos. Eu recomendo você começar com Revolução dos Bichos, depois ir para 1984, mas leiam os dois. Eu acredito que a partir dessa leitura você vai ter uma percepção sobre política, sobre governo, sobre mundo e sobre pessoas que chegam ao poder com um discurso e distorcem isso quando estão lá. Vale muito a pena a leitura, eu adorei e a minha visão mudou bastante durante a pandemia. E aí, depois que eu terminei os livros do George Orwell, eu fui para uma linha mais de gestão, né? E como eu disse, eu sou professor de inovação, sou empreendedor. Durante a pandemia, comecei a desenvolver um novo negócio. E aí, fui fazer uma leitura que é quase obrigatória para todo mundo que gosta de startup, gosta de inovação, gosta de gestão. E era um livro que eu estava postergando para ler até que eu peguei, que é A Startup Enxuta, do Eric Ries. Esse livro é uma espécie de bíblia para todo mundo que gosta de startup. Ele é um best-seller, já tem mais de 1 milhão de livros vendidos. E aqui, o Eric Ries, ele traz alguns conceitos que ele aprendeu na prática e que o mentor dele, o Steve Blank, também aplicou na prática, sobre como montar uma empresa com uma estrutura enxuta, sem gastar muito dinheiro, sem ter uma grande estrutura, sem alocar grandes recursos para depois perceber que o seu negócio não funciona. A premissa é muito simples, né?
todos os materiais acadêmicos de gestão, de negócios, eram pautados no modelo de gestão da primeira revolução industrial, né? Então você criava um modelo de negócio, você alugava um auditório, um espaço, um prédio, você criava a estrutura da sua empresa, você contratava mão de obra, você lançava o seu produto, o produto ia para o mercado e a partir dali você ia perceber se o produto tinha aderência ou não. Quando a gente vai para um produto de extrema incerteza, e aí o Eric Ries ele traz até a definição de startup na visão dele, eu tenho até aqui, ó, startup é uma instituição humana desenhada para criar um novo produto ou serviço em condições de extrema incerteza. E como é um produto novo, ou um serviço novo que vai inovar, que vai ser disruptivo e vai para o mercado de extrema incerteza, essas metodologias tradicionais que a academia e que a Revolução Industrial trouxe para a gente, ela já não funcionava mais, né? Se eu vou lançar um aplicativo, por exemplo, de hospedagem de pessoas, como Airbnb, ao invés de eu ficar um ano trabalhando no modelo de negócio, contratar mão de obra, alugar um escritório, desenvolver toda a plataforma, fazer uma ação de marketing, lançar no mercado, para descobrir se as pessoas estão dispostas ou não a alugar imóveis pelo WhatsApp, pelo aplicativo, porque pode acontecer de, depois de tudo isso, depois de 2 anos, 3 anos trabalhando naquele projeto, eu perceber que o mercado não está disposto a pagar por aquilo. Então, ao invés de eu fazer isso, ele traz um conceito muito simples que é o MVP, que é o mínimo produto viável, que foi basicamente o que a rapaziada do Airbnb fez. Eu vou criar um sitezinho muito simples, uma interface, uma landing page que eu crio num dia, vou colocar na internet, vou publicar para algumas pessoas. Se eu ver uma procura naquilo ali, se eu perceber que as pessoas gostaram da plataforma, se eu perceber que as pessoas estão dispostas a pagar por ela, aí sim eu vou estruturar um modelo de negócio, eu vou estruturar um projeto, eu vou correr atrás de investidor e eu vou lançar esse produto no mercado. Então esse conceito de MVP, ele é muito interessante, o Eric Ries defende muito isso, e isso está diretamente ligado à estrutura de startup enxuta. Um outro exemplo muito bom é da Dropbox, né, que é esse serviço de cloud, né, de hospedagem em nuvem, que o cara teve a ideia e pensou, porra, será que tem mercado para isso? Ao invés dele criar a plataforma, ao invés dele investir em desenvolvimento, ele fez um videozinho explicando como a plataforma funcionava. E no final do vídeo tinha um textinho falando assim, se você estiver interessado e quiser baixar a nossa plataforma, mande um e-mail para mim. Ele recebeu mais de 70 mil e-mails. Então, com o MVP simples, que era o vídeo falando como a solução funcionava, ele conseguiu validar o produto, ele conseguiu perceber a demanda do mercado e a partir daí ele investiu em software, em pessoas, em estrutura para lançar o produto no mercado. Então o Eric Ries ele fala muito sobre isso, sobre essa cultura da startup, de ter um MVP, de ter um produto muito enxuto, muito simples, levar esse produto para ouvir os seus clientes, ter feedback dos seus clientes e a partir desse feedback, ou você vai pivotar o seu produto, ou seja, você vai mudar o seu produto para atender o mercado, ou o seu produto está muito bom e você vai perseverar, você vai aplicar esse produto no mercado. É uma coisa simples, é uma metodologia bem simples, mas ajuda milhares de startups pelo mundo. O mercado de startup é um mercado extremamente competitivo, né? Hoje está todo mundo falando em startup, mas a grande verdade é que a maioria delas vai fechar, não vai ter sucesso. E o Eric aponta o caminho das pedras, né? MVP, esse produtozinho simples, o conceito de MVP é faça aquilo que pode ser mais barato, mais fácil e que gere menos trabalho para você levar para o mercado. Então, se eu quero montar um curso de inglês, ao invés de eu criar o site, ao invés de eu criar o curso, eu faço um videozinho falando, gente, eu vou lançar o meu curso de inglês com essa abordagem. Vocês estão interessados? Se tiver, chama no WhatsApp aí. Se 10 pessoas procurarem, eu vou ter uma receita de X reais. Então eu já percebo que o mercado está disposto a comprar o meu produto. Se uma pessoa me procurar e falar assim, Everton, eu gostei do curso, mas eu acho que você pode melhorar isso. Para mim é ótimo, porque eu tenho feedback do meu cliente e eu posso falar para ele, não, isso aqui era só um MVP, era só para ver se tinha interesse de mercado. Agora, se nenhuma pessoa me procurar, talvez o mercado está me dizendo que não existe demanda para um curso de inglês. Então esse é um conceito de MVP. Tudo isso você vai ver no livro, vale a pena a leitura. Também é um livro curto, pequeno, ele tem 280 páginas,
mas vale muito a pena para você que é gestor, para você que quer lançar um novo produto, um novo serviço, um novo negócio. A gente, como eu disse, foi educado meio que no modelo antigo, que para a gente criar um negócio, a gente tinha que fazer um plano de negócio, ficar um ano fazendo consultoria, estudando o mercado, e às vezes com uma simples ideia, e aí você fazer um MVP, né, fazer uma boneca dessa ideia, fazer um pilotinho dessa ideia, você vai perceber se o mercado quer ou não o seu produto. Uma vez que você percebeu o mercado, aí sim, aí você vai dedicar tempo, aí você vai estruturar esse projeto, aí você vai correr atrás de investidores. Mas se o mercado te disser que eu não quero o seu produto, nem vale a pena investir. Então, a Startup Enxuta, Eric Rice, o primeiro livro para quem quer investir em startup, em tecnologia e inovação. Você tem que ler, porque tem muitos pilares e muitos valores de gestão contemporânea que estão aqui, beleza? E por fim, não menos importante, talvez a leitura mais prazerosa que eu tive, Criatividade S.A. Esse livro foi considerado pela Forbes, pela crítica da Forbes, como provavelmente o melhor livro de negócios já escrito. Ele é do Ed Catmull e esse cara, ele é o criador da Pixar, o estúdio de animação que encantou milhões de pessoas em todo o mundo. O estúdio responsável por Toy Story, Procurando Nemo, Wall-E, Divertidamente, Viva a Vida é uma Festa, Valente, Carros, Monstros S.A. E por que esse livro é tão importante? Por que esse livro é tão prazeroso? Porque no livro o Ed conta como ele conheceu o John Lasseter, que foi o diretor criativo da Pixar, foi o cara que fez o primeiro Toy Story, fez o segundo Toy Story, escreveu vários roteiros, depois se tornou diretor criativo da Disney. Como ele conheceu, né, o John Lasseter trabalhava na Disney como na parte de animação. Ele sempre teve o sonho de trabalhar na Disney, trabalhava na parte de animação. O John Lasseter trabalhava no parque da Disney como faxineiro e como alegrador, né, como chefe de atração, assim, ele era o apresentador das atrações no parque. E ele queria muito trabalhar com computação e animação digital. E ele levou um projeto para a Disney, ficou 8 meses trabalhando nesse projeto, desenvolvendo esse projeto. E aí, quando o John Lasseter, que trabalhava nos parques, que se formou dentro da Disney, apresentou o projeto, a Disney viu, falou, caro, deu muito trabalho, a gente não gostou, e como seu contrato está encerrando, a gente não tem interesse em dar continuidade. Então, o John Lasseter foi demitido da Disney. Quando ele foi demitido, ele foi procurar um outro estúdio de filme para poder trocar ideia, ter experiências, e esse estúdio era a Lucasfilm. E na Lucasfilm ele conheceu o Ed Catmull, que dentro da Lucasfilm criou a Pixar. Então a gente já tinha ali na Lucasfilm, a Lucasfilm, para quem não sabe, é o estúdio por trás de Star Wars, a maior franquia de cinema de todo mundo. Dentro da Lucasfilm, o Ed Catmull criou a Pixar, contratou o John Lasseter e estava lá experimentando, fazendo alguns curtas de animação, fazendo algumas coisas, mas, como a vida é uma caixinha de surpresa, o George Lucas, o criador da Lucasfilm, né, o CEO, ele passou por um divórcio, ele perdeu muito dinheiro e ele estava sem grana para tocar o projeto da Pixar. Então ele começou a oferecer a Pixar para o mercado, ele queria vender a Pixar. E, curiosamente, nesse mesmo período, existe um grande nome da administração mundial que tinha sido demitido, tinha sido afastado da sua empresa. Steve Jobs, por ser um gestor extremamente autoritário, um cara muito chato, muito incisivo, depois do projeto do Macintosh, depois de um dos projetos dos seus computadores, ele foi afastado da Apple porque as pessoas não estavam conseguindo trabalhar mais com ele. E ele ficou com sangue nos olhos, ele ficou revoltado e ele foi para o mercado caçar oportunidades para criar uma empresa tão grande quanto a Apple. E aí, uma das empresas que ele monitorou e que ele achou interessante foi a Pixar. E aí, ali entre 74 e 76, Steve Jobs comprou a Pixar por 10 milhões de dólares e a gente conheceu a Pixar como ela veio a se tornar, né? Steve Jobs, Ed Catmull e John Lasseter. Logo eles começaram a trabalhar em alguns projetos e aí, curiosamente, eles fecharam com a Disney para lançar o primeiro filme, o Toy Story 1. Em 1995,
Eles lançam o Toy Story 1, ele é um sucesso de bilheteria, ele é um sucesso de crítica, ele ganha Oscar, e aí tudo muda, e aí a relação da Pixar com a Disney muda, a Pixar vai para um outro patamar, e aí o Ed Catmull vai contando aqui nesse livro como é que foi os bastidores do Toy Story, os bastidores dos outros filmes, e o mais legal desse livro é perceber que até um gestor como Ed Catmull, até um cara que tem a maior estúdio de animação do mundo, tem muitas dificuldades de liderança. Ele vai conversando com a gente, com o leitor, e ele vai contando o tempo todo que ele está inseguro de não ser um bom líder, inseguro de não ser um bom gestor, inseguro de não entregar o filme, inseguro de não conseguir cumprir o prazo, inseguro de o filme ficar abaixo do que é esperado. E aí a gente consegue perceber que até os grandes líderes têm inseguranças, têm fragilidades, né? A gente percebe ali desde os 30 até os 50 anos de idade dele, as coisas que ele foi enfrentando, os aprendizados que ele foi tendo. Em determinado momento, o estúdio, eles estavam escrevendo Toy Story 1, o núcleo de criação detestava a parte de gerenciamento de projetos, só que ele não sabia disso, ele só foi descobrir depois que o filme acabou e o gerenciamento de projetos falou que não queria continuar trabalhando no estúdio. E aí ele foi perceber que ele tinha um conflito dentro da empresa, ele tinha um ruído, um problema de comunicação, em que em nenhum momento ele percebeu porque estava todo mundo trabalhando muito. Ele conta também que o seu time estava trabalhando demais, 12, 16 horas por dia. E aí quando os filmes acabavam, ele tinha que discutir como eu posso entregar qualidade de vida para os meus colaboradores, como é que eu posso mudar as estruturas para que esses colaboradores trabalhem com mais prazer, porque são horas de trabalho. Então é um excelente livro de gestão. Vale muito a pena a leitura, eu aprendi muito lendo e o mais legal é a gente revisitar esses nossos amigos de infância. Eu tenho 32 anos, eu cresci assistindo Toy Story, Procurando Nemo, Monstros S.A. e à medida que eu vou lendo Vida de Inseto, e à medida que eu vou lendo o livro, eu vou entendendo como esses filmes foram construindo, como esses caras que eram cheios de dúvidas, mas tinham um sonho, conseguiram mudar a história do cinema. Então é um exemplo, é uma referência e vale a pena a leitura. Criatividade S.A. Para você que é gestor, para você que quer abrir um negócio, para você que tem o seu negócio, para você que quer trabalhar com criatividade, para você que gosta de cinema, leia esse livro, conheça a história do Ed Catmull, todas as dificuldades. Só um adendo, ele fala muito do Steve Jobs. E pelo livro e pela percepção dele, o Steve Jobs era insuportável para trabalhar. Inclusive o Steve Jobs, ele nem ia na Pixar, ele ficava no escritório dele e o Ed visitava o escritório para dar os feedbacks de como estavam as evoluções. No entanto, mesmo sendo insuportável, era o Steve Jobs que fechava os negócios. O Steve Jobs que fechou o contrato com a Disney, o Steve Jobs que fechou a venda para a Disney, o Steve Jobs que se tornou o maior acionista da Disney, pessoa física. Então era um cara extremamente genial, mas muito difícil de lidar, e o Ed fazia esse meio campo entre o time criativo, entre o time da Pixar e o Steve Jobs. Então tem várias coisas aqui muito interessantes, é uma leitura muito prazerosa, é um livro que tem quase 300 páginas, mas que você vai se divertir, você vai entender, você vai se identificar e você vai perceber que mesmo tendo inseguranças, mesmo tendo coisas que você precisa melhorar, você tem potencial para ser um grande gestor, para ser um grande empreendedor ou para ser uma pessoa que se dedica aos seus sonhos e faz os seus sonhos acontecer. O Ed Catmull cresceu vendo as primeiras animações da Disney, Branca de Neve, Os Sete Anões, Bambi, quando ele tinha 10 anos, 5 anos, e ele queria se tornar um animador, mas ele não sabia desenhar. Ele fez computação, ele fez física, ele fez direito e se tornou responsável pelo maior estúdio de animação do mundo. Tudo porque ele tinha um sonho e porque ele correu atrás disso. Criatividade S.A. vale a leitura. E aí, agora que eu falei de Criatividade S.A., falei de Startup Enxuta, Revolução dos Bichos, 1984, Alta Fidelidade, Na Natureza Selvagem, eu queria saber de vocês quais foram os livros que vocês leram na quarentena. Aí eu vou pedir para vocês entrarem no meu Instagram, o @EuSouEvertonLima, mandar para mim qual livro você leu, o que você gostou, como é que a leitura te ajudou na quarentena, porque para mim foi primordial. Eu estava vivendo um momento de extrema incerteza, muita ansiedade, as redes sociais não estavam me fazendo bem, eu não conseguia focar nos meus negócios. E aí, à medida que eu fui lendo, eu fui revisitando pessoas que eu admirava, eu fui visitando velhos amigos que tinham histórias engraçadas para contar.
À medida que eu fui percebendo que o mundo pode ficar muito louco e que ele está muito louco, à medida que eu fui percebendo que não se pode confiar nos porcos, e aqui como porcos eu falo sobre políticos, viu? É preciso desconfiar sempre dos políticos. À medida que eu fui percebendo como montar um negócio, e à medida que eu fui percebendo que montar um negócio não é fácil e a gente vai se questionar o tempo todo, eu fui encontrando uma válvula de escape para superar aquela pandemia, para superar a quarentena. Então a leitura foi primordial para mim. A leitura foi uma janela para me transportar para outros mundos, para novos negócios, para novas possibilidades e até para visitar novos amigos. E eu agradeço demais o Senac e a Flipostos pelo convite e por poder dividir isso com vocês. Vamos ler, vamos aproveitar esse tempo que a gente está em casa, se você ainda está em casa, para resgatar esse velho hábito, né? Esse excesso de conectividade tem tirado o nosso tempo da leitura, mas só quem lê sabe o quão prazeroso, o quão divertido e quantas experiências você pode tirar dali. Desde entretenimento, né? Ocupar o seu tempo, até conhecimento, até aprendizado profundo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Everton Lima, foi um prazer falar sobre quarentena e sobre leitura para vocês. Acompanhe a programação da Flipostos, tem muita palestra legal, tem muita coisa acontecendo. Apoie os escritores locais. Eu não trouxe nenhum livro brasileiro, porque esses livros aqui me marcaram mais nessa experiência, mas tem muito autor brasileiro bom, tem muito autor brasileiro aqui na Flipostos. Vamos conhecer o trabalho desses caras, vamos comprar o livro desses caras, porque só comprando os livros que a gente mantém essa indústria funcionando e a gente mantém a cultura funcionando. Meu nome é Everton Lima, siga as minhas redes sociais e a gente se vê por aí lendo um livro qualquer. Valeu!